para a parte 7. Nós vamos ver que é necessário, por exemplo, fazer uma mini reflexão do que é a Bíblia, o que é a palavra, porque é necessário. Por exemplo, Hebreus 4, versículo 12, vai nomear ela como uma espada, atenção, mas com a função de duas, uma espada de dois gumes, não? Que entra nessa função, não? E divide as juntas das medulas, não? A alma e do espírito, opta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a Bíblia é a palavra Cristo, não? Já que ele entrou já para o espiritual, não? Dentro de nós, tem uma função, não? De dividir o que é o bem, o que é o mal, não? Ajustar, tem uma missão, já não só no físico, que já fez, agora está fazendo no espiritual, para que volte ao físico. O nosso comportamento muda, a nossa maneira de ser, nossos pensamentos, nós já passamos a ser e agir como o bem e a conseguir, não? Resistir o bem, o mal, não? Coisa que não fazíamos antes, não tínhamos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22 e 23, um deles dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, dizer não para o mal, não? E também entender que através dos frutos do Espírito Santo, não? Zacarias 4, versículo 6 e Neemias 8, versículo 10, que não é por força, não é o que a gente vê, aprendemos neste físico, e nem é por poder, mas sim pela presença de Deus. Então, dentro de nós sendo a imagem e semelhança de Deus, nós temos essa percepção, esse entendimento, não? Nós vamos ver quais são essas armas que nós temos que as usar para que não sejam iguais às armas do físico para o espiritual do mal e ficamos sempre em perdas, não? Então, Timóteo, o livro de Timóteo na Bíblia, não? 3, versículo 16 e 17, vai nos dizer que esta Bíblia é importante, exemplo, que tem a função de ensinar, repreender e corrigir, não? Então, essa função dessa espada, não? Para a honra e glória de Deus, não? Vai nos tirar do mal, vai nos mostrar, vai nos lembrar que é o Espírito Santo na sua função, do que nós não precisamos de viver, não? Então, sobre esta palavra, não? Sobre a Bíblia, nós vamos, por exemplo, usar alguns métodos que diz que a luta não é contra a carne nem sangue. Efésios 6, versículo 12. Eles dizem-nos que é contra potestades e ancestrados, não? Contra espíritos, hostes da maldade nas regiões celestiais, não? E essas têm uma regra, não? Têm regras para que consigamos, não? Vencê-las, e elas não nos vençam e nos derrotam e nos possuam e fazem, não, com que tenhamos morte. Então, por exemplo, a oração, nós vimos o Senhor Jesus Cristo no Getsema, em Mateus 27, versículo 40, do versículo 40 ao 46, na verdade, não? Nós usamos aqui o 40 e o 42, mas no versículo Mateus 26, versículo 40 ao 46, o Senhor Jesus Cristo usa a oração, ele usa em mais sítios, não sei, são exemplos. Nós vemos ele quando foi levado ao deserto, em Mateus 4, não? No versículo 1 ao 12, ele jejuou 40 dias, 40 noites. Então, estes ensinos, estas práticas, não? Jejum, oração, não? Amor a Deus, não? Em primeiro lugar, Mateus 22, versículo 37, também vamos até ao 39, que é os mandamentos, não? De Deus, não? Também são necessários, não? Que é amor ao próximo, não? Porque no versículo Mateus 22, versículo 37, diz primeiro de tu tens que amar o teu Deus com toda a tua força e todo o teu entendimento. O segundo mandamento igual a esse é ama o teu próximo como a ti, como não? A mim mesmo. Aconselho que leiam a primeira de João 2, do versículo 1 ao 25. Ali também tem grandes ensinos de quem não ama o próximo, o que é que significa, por exemplo. Então é necessário a Bíblia, aleluia, é necessário que as ovelhas sejam reunidas para que essa palavra
não se cumpra. E nós vimos essas regras, não, essas regras que tem que se saber. A luta não é contra sangue e carne, não é você fazer mal ao outro, não é você vingar-se do outro, não é você pôr na cadeia o outro, não é você... Nós aprendemos ao contrário, nós vimos ao contrário, mas não é isso, porque o inimigo das nossas almas está fazendo com que a gente mate o outro e matamos a nós mesmos, está fazendo com que nós fazemos justiça com as nossas mãos, e não é por mal, não é por sangue, não é por carne, não. Então, Jesus Cristo está nos ensinando isso. Glória a Deus. A palavra de Deus está nos ensinando isso, não? Nós vimos também que as armas das nossas milícias não são carnais, não? 2 de Coríntios 4, 2 de Coríntios 10, versículo 4 e 5, não? Quer dizer que as armas das nossas milícias, as soluções dos nossos problemas não são carnais, não são essas que estamos, mas são estas que estão, mas elas são poderosas em Deus, não? Para destruir, não? Sofismos, não? Toda a força altiva que se levanta contra Cristo, não? Contra o testemunho de Cristo. Então, essas armas que estamos aqui introduzindo, exemplos, não que há mais, não, são mais poderosas em Deus, não? Do que estas manipulações, estas mentiras que temos vistos, não? Aleluia, glória a Deus. Não, o tempo que temos que usar para pregar, não? A palavra, não? Aqui estou usando o tempo, você também está usando o tempo, não? Também são armas, não? Para introduzirmos o reino de Deus, para nos estarmos, Efésios 6, versículo 10 ao 17, vai falar da armadura de Deus. Então, estes todos os investimentos, todos os atos, são armas, não? Da milícia de Deus, não? Atenção, não? O uso para a verdade, não? Então, a verdade da luz, Deus, a palavra, em todas as coisas, nós temos que usá-las, não? Na nossa jornada, na nossa vida, que esta vida é um jogo, não? É um jogo. E nesse jogo, nós vemos em Timóteo, não? 2 de Timóteo 2, versículo 5, que vai nos narrar que quem é que vence, não? As Olímpicas, ou uma concorrência, um boxe, um futebol, se não cumprir as regras? Quem? Assim que falhar as regras, está fora do jogo. Ou não tem notação, não? E perde a coroa, perde, não? A taça. É a mesma coisa, nós temos que lutar com as regras oficiais que o espiritual do mal não conhece. Eles conhecem muito bem quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. E se nós estamos nesse contexto, então nós somos Espírito Santo, somos Deus, somos Jesus. E eles têm automaticamente que perder, não? Mas se nós estamos jogando com as regras que eles nos introduziram, então o que nós somos? Somos contra o próprio reino, somos contra a própria criação. Aleluia. Vamos fazer o último, não?